Barnova, para nós é uma honra ter o senhor aqui, viu? Uma honra mesmo. Sim ou não, igreja? É uma honra para nós. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Amém? Aleluia. Dá um brado de júbilo aí, querido. Aleluia. Glória a Deus. Que bom poder estar aqui. Me disseram que pregação 2, 3 horas poderia pregar, amém? Aleluia. Deus é bom. Obrigado, abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos, querido. Senhor, nós entendemos que a pregação não é passar um conhecimento, mas é passar um coração. Pregação é mais do que passar palavras, é passar sentimentos, é passar a alma, é passar o coração, é passar alimento que está dentro de nós. É poder compartilhar do pão que eu tenho comido, é poder compartilhar do vinho que eu tenho bebido, é poder compartilhar daquilo que eu tenho me alimentado e poder repartir o pão aqui essa noite. Não me deixe te usar, Senhor, aqui, mas dá-nos o teu coração. Dá-nos o teu coração essa noite, dá-nos o teu coração essa noite, dá-nos o teu coração essa noite. Que um altar ao Senhor seja levantado aqui, Senhor, ao Senhor, não para o pregador, para o pastor, ao Senhor Jesus. Seja adorado nesse lugar. Eu exalto o teu nome aqui, Pai. Eu exalto o teu nome nesse lugar. Eu exalto o teu nome nesse lugar. Eu exalto o teu nome nesse lugar. Tu és grande, tu és grande, tu és grande, tu és grande, tu és grande. Vem Espírito Santo, prepara aqui aquele banquete. Escuta, querido, que eu vou te falar essa noite. Quem já comeu uma goiaba com um bichinho? Você pega aquela goiaba e você consegue identificar externamente que internamente tem um bichinho, é ou não é? Aquele pontinho preto. Só que você quer comer da goiaba, o que você faz? Você vai comendo a casquinha em volta, é ou não é? Você está querendo comer a goiaba? Você vai comendo a casquinha em volta, você vai comendo a casquinha em volta. Uns mais famintos se arriscam até em comer um pouco do caroço, olhando. O ruim quando ele olha e fala: ué, cadê o bicho? Já era. Eu achei que essa goiaba tinha um bicho, né? Mas geralmente o que você faz? Lá no meu trabalho tem um pé de goiaba e de vez em quando eu vou lá, pego uma goiaba para comer. E geralmente tem um pontinho preto. Eu como só a casca, como um pouquinho da casca e jogo fora. Eu pego outra, como um pouquinho da casca e jogo fora. E quando eu estava no meu momento de oração hoje, é como se o Espírito Santo tivesse trazido à minha memória exatamente isso. Sabe, querido, o Espírito Santo, quando ele começa a trabalhar em nós, e a pregação hoje é em cima disso, é como se começasse a ser gerado em nós uma necessidade de servir de alimento para as pessoas. É como se começasse a ser gerado em nós a necessidade de tocar alguém. Eu entendo que o Evangelho, ele é um processo. Nós conhecemos Jesus, temos uma experiência com Ele, e posteriormente
A gente sente a presença de Deus, a gente vem para o culto, sente Deus, a gente ora, a gente está naquele primeiro amor. Mas parece que você já vem para o culto e não sente mais aquela coisa sobrenatural. Você já não sente mais algo na oração. Por quê? Porque você está parando o processo do Evangelho. Porque no processo do Evangelho, quando nós conhecemos Jesus, aí nós vivemos coisa sobrenatural. Parece que tudo faz sentido na igreja. Mas quando você não dá continuidade ao processo, qual é a continuidade? Trazer Jesus para as pessoas, transferir para as pessoas aquilo que você tem. Aí você começa a se esfriar espiritualmente. Por quê? Porque cristianismo é você alimentar pessoas, é começar a ser gerado no teu coração o desejo de alimentar nações, o desejo de alimentar cidades, o desejo de alimentar pessoas. Você vai ficar tão inflamado, tão sedento, que parece que você vai querer jogar mensagem na internet, você vai querer falar com o seu irmão da escola, você vai querer falar com alguém. Por quê? Porque aquilo está impregnado dentro de você. É como se você realmente servisse de alimento para alguém. Então entenda que Deus quer fazer isso com você, através da sua vida poder tocar alguém. Quem deseja isso, querido? Então quando eu estava no momento de oração, Deus me trouxe à memória a goiaba. Eu estava meio que faminto, desejoso de chegar naquele pé e pegar uma goiaba. Mas quando eu peguei uma goiaba, eu percebi que a goiaba tinha bicho. Então o que eu fiz? Eu só me alimentei da parte externa dela. Eu não pude me alimentar da parte interna dela. Só que na parte interna dela, justamente na parte interna que está a semente. E semente, biblicamente, é sinônimo de fertilidade, é sinônimo de crescimento, é sinônimo de você plantar e você colher. Mas quando eu como somente da casca, eu não estou dando continuidade ao processo, eu não estou gerando, eu não estou dando vida, eu não estou gerando vida, porque semente é vida. Por causa de quê? Por causa do bicho que está em mim, por causa do pecado que está em mim, por causa dos meus altos e baixos que está em mim. Mas para a goiaba existe um processo, irmãos. Existe uma técnica que geralmente algumas pessoas, além de usar talvez algum tipo de remédio, mas existe uma técnica que se coloca um plástico, envolve a goiaba quando ela está nascendo, e existe um medicamento que você coloca, um inseticida que você coloca na árvore, para ela poder produzir frutos bons, para que o bicho não venha tocá-la. Então existe todo um cuidado, sabe? Todo um amparato, todo um carinho, para que aquela árvore possa produzir frutos sem bicho, para que quando alguém tiver fome, possa chegar perto dela e desfrutar completamente, não apenas do seu exterior, mas daquilo que está dentro de você. O seu exterior é você na igreja, é você daquilo que as pessoas pensam, mas não daquilo que Deus pensa a seu respeito. Porque o que traz vida para as pessoas, o que traz crescimento é aquilo que está dentro de você, não são suas palavras. Então nós não tocamos pessoas com palavras, nós tocamos pessoas com caráter, com expressão de amor, com a manifestação do Espírito Santo. Nós tocamos pessoas com aquilo que eu tenho e eu transfiro para você, com aquilo que está dentro de mim. Então palavras eu não posso gerar isso em você, mas sim o poder, a manifestação, a glória, a paixão por Jesus, até mesmo a libertação, porque para todo oprimido precisa de um libertador, precisa de alguém que vá lá, impõe as mãos sobre a cabeça, que dê ordem aos demônios. Entenda, querido, o que nós estamos precisando é do Espírito Santo para cuidar da nossa árvore, cuidar de nós. Existem duas pessoas que têm fome de você, da igreja: os perdidos, os necessitados, e Deus tem fome e quer se alimentar com aquilo que tem em você. Você sabia disso, querido? Deus, Ele tem fome e quer se alimentar daquilo que está em você. Parece meio louco, né? Eu estava no momento de oração hoje, algumas pessoas me chamam meio de doidinho, às vezes eu pulo, eu grito. Tu imagina o que eu faço sozinho. Tu não imagina o que eu faço sozinho, irmão. Tu não imagina do que eu chamo Deus. Eu grito, Deus. Eu sento, eu ajoelho, eu fico em pé, eu deito. E hoje eu estava no momento de oração e
E Deus, o Espírito Santo falou assim: cara, eu quero preparar você, você é o prato principal. Eu quero preparar você, mas comida estragada eu não posso usar. O que você faz com a comida estragada? Você joga fora. Eu quero preparar você, porque quando Deus tiver fome, Ele vai chegar perto, Ele vai poder se alimentar daquilo que tem em você. Quando as pessoas forem chegar perto de você, elas vão querer estar perto de você, por causa da essência que está em você. Mas não poder preparar você, eu não posso usar comida estragada, eu tenho que usar comida de primeira. Então é como se o Espírito Santo fosse um grande cozinheiro, querido, e estivesse me preparando, estivesse me moldando, para de repente, quando o Senhor sentir fome da adoração, desejando a adoração, desejando, sabe, que nós chegarmos perto dEle, elogiar e adorar, e dar para Ele, alimentar o céu. Então Deus não quer que você somente alimente a terra, Deus quer que você alimente o céu. Está na hora de a igreja, querido, primeiro focar o céu, para depois focar a terra. Está na hora de nós alimentarmos Deus. Quantos aqui, querido, às vezes não está com fome, mas quando sente um cheirinho de comida dá uma fome, não é? Você lembra que tem fome e dá vontade de comer. Aí você sente aquele cheirinho, aquilo te dá vontade, não dá, querido? Assim é Deus, irmãos. Quando o Espírito Santo começar a preparar você, Deus vai sentir o cheiro e vai querer vir. Quando nós começarmos a deixar que o Espírito Santo prepare o culto, Ele vai querer vir. Deus vai sentir lá do alto o cheirinho da comida, da adoração, daquilo que está subindo, e vai querer vir. Então vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, 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 vem. Queremos te alimentar essa noite. Queremos te alimentar essa noite. Queremos te alimentar essa noite. Não queremos apenas te dar a nossa casca, queremos te dar nossas sementes. Queremos ser alimento para pessoas, para igrejas, para os perdidos, para as nações. Queremos ser alimento, Senhor. Que de nós venham sair alimento para as pessoas. Vem, 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 vem. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 1. Atos capítulo 2, versículo 1. Vem, Senhor. Atos capítulo 2, versículo 1. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Vem, Senhor. Senhor, que esse culto seja um banquete para os céus. Que esse culto seja, Senhor, um alimento para os céus. Se alimente de nós, Senhor. Se alimente de nós. Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim: cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Quantos podem dizer amém? O mover da presença, ou a presença que nos move? Ontem na nossa igreja eu ministrei essa palavra, mas a palavra de Deus é tão poderosa, irmãos, que ontem, quando eu estava pregando sobre esse texto, coisas vieram no meu coração. Hoje já veio coisas totalmente diferentes acerca do mesmo assunto.
O Espírito Santo, ele vai te renovando, ele vai estabelecendo coisas no seu coração. Quando eu estava no momento de oração hoje, o Espírito Santo falou que eu sou a refeição, eu fiquei doido. Eu falei, Jesus, vem e me prepara então, Espírito Santo, vem e me prepara a minha massa. Tem refeição que é mais difícil de fazer, querido, demora mais. Uma coisa é você fazer um arroz rapidinho, outra coisa é você fazer uma feijoada, demora mais, mas compensação enche mais, sacia mais a fome. Sabe, às vezes as coisas estão demorando, às vezes as coisas estão difíceis, é porque muitas pessoas se alimentarão de você. Muitas pessoas vão se encher daquilo que você tem. Você quer um miojo de 2 minutos ou você quer uma feijoada, querido? Porque se você quer um ministério pronto de uma hora para outra, você vai comer e vai ficar com fome. Não vai conseguir nem alimentar você. Hoje as pessoas estão meio que em fast food. Elas querem as coisas rápidas. Elas querem que as coisas aconteçam rápidas. Não tem experiência com Deus. Não estudam a Bíblia. Não conhecem o Espírito Santo. Não conhecem princípios do céu. Não tem experiência com Deus, mas querem ministério. Querido, você quer um miojo ou você quer uma feijoada, irmãos? Eu sou o prato principal para ser preparado. Se for rápido, querido, significa o que? Micro-ondas. Você quer ser pipoca de micro-ondas, irmãos? 3 minutos já está pronto. Ou você quer aquele prato, irmãos, que é preparado com sazon? Aquele prato que, sabe, que não é de qualquer maneira, que não é de qualquer forma. O cozinheiro, que é o Espírito Santo, ele vai trabalhando, ele vai pegando ingredientes específicos, ele vai moldando, ele vai colocando do jeito dele, do gosto dele. Aí vem a parte mais difícil, vai pro forno, vai pro fogo. Comida crua não alimenta ninguém. Tem que passar no fogo. Todo ministério tem que passar no fogo. Não tem jeito, querido. Você não consegue, até você fica com fome. É ou não é? Você tem que passar pelo fogo. Depois que o Espírito Santo vai trabalhando os ingredientes, ele coloca você no fogo. Aí quando ele coloca você no fogo, prepara tudo, irmãos. Aí ele vai colocar você na mesa e vai chamar as pessoas em volta para se alimentar daquilo que ele tem feito em você. Ele vai se alimentar daquilo que ele tem feito em você. Você vai começar a contar as coisas que ele tem feito em você. E isso vai alimentar cidades, vai alimentar nações, vai alimentar pessoas que estão debaixo de você, que estão ao seu lado. O que você deseja, querido? Ele é o meu cozinheiro, amém, irmãos? Ele é o meu cozinheiro, ele me prepara para que Deus se alimente de mim, para que pessoas se alimentem de mim. Ele é o meu cozinheiro, é Ele que nos prepara para que pessoas se alimentem de nós. Mas é Ele que faz, no tempo dEle. Vem, Espírito Santo, arranca todo bicho. Vem, nos coloca no forno, me coloca no forno, Senhor, se for preciso. Mas quando eu estiver na mesa, as pessoas vão se alimentar de mim, elas vão querer estar perto de mim para poder comer daquilo que eu tenho comido. Elas vão querer comer daquilo que eu tenho experimentado, daquilo que o Espírito Santo tem feito em mim. Eu vou poder compartilhar a obra do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Quantos querem ser preparados pelo Espírito Santo, querido? Quantos? O mover da presença, a presença que nos move. Eu acho que nós vamos ficar aqui mais 2 horas mesmo, querido, porque tem uma coisa diferente aqui. Eu quero pregar hoje.
A Bíblia diz, em Atos capítulo 2, que eles estavam reunidos. Havia cerca de 120 pessoas naquele lugar. E de repente houve um mover do Espírito Santo. Houve uma manifestação do Espírito Santo. Mas eu sinto aqui essa noite, querido, que Deus quer se alimentar de nós. Sobre nós, encher-nos com o seu poder, te adoraremos por sua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce presença, doce presença, encher-nos com o seu poder, te adoraremos, te adoraremos por sua presença aqui, e que renovará. Alimente o céu. Doce presença, doce presença.
E de repente o Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio sobre eles. Havia fogo do Espírito. Havia línguas repartidas entre eles. Eles começaram, houve um mover sobrenatural. Até a estrutura, o local daquele lugar se moveu. Mas o que é mais importante? O mover do Espírito? O mover da presença ou a presença que nos move? O que é maior, querido? O que é mais poderoso? Esse momento? Ou o momento que faz com que eu venha trazer outras coisas, gerar outras coisas? O que é mais importante? Participar de um mover? Ou ser conduzido por um mover? O que é mais importante? Nesse momento, Atos capítulo 2, a Bíblia fala que houve um mover do Espírito Santo sobre aquela casa. Todos foram cheios. Vamos ler de novo, Atos capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Escuta, o mover, ele vem como um som, como de um vento, algo em movimento, veemente e impetuoso, e encheu a casa inteira em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios, não foram apenas alguns, todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. O mover de Deus é sobrenatural, querido. Quantos aqui querem sentir a presença de Deus? Quantos querem sentir o mover, irmãos? Quantos querem sentir o Espírito Santo fisicamente? Irmãos, isso é tremendo. Nós, homens pecadores, miseráveis, tem um Deus todo-poderoso dentro de nós. Isso é tremendo. Aquele Pedro covarde, aquele Pedro que foi inclusive chamado por Jesus de Satanás, para trás de mim, Satanás. Ontem eu estava falando isso na igreja. Se fosse lá na igreja, sairia da igreja. Imagina se chamar uma pessoa de endemoniado: vou para outra igreja, o pastor aqui é doido. Mas Jesus chegou para Pedro e falou assim: você é Satanás, para trás de mim, Satanás. Talvez você abandonaria o barco. E detalhe, fez isso publicamente. Se você for lá ver o texto, você vai ver. Pedro chama Jesus em particular e fala assim: Jesus, que cruz o quê, cara? Esse negócio de cruz está com nada. A gente não vai deixar. Aí a Bíblia fala, irmãos, que Jesus traz Pedro para perto dos outros e diga: para trás de mim, Satanás. Que isso, mas o líder não pode confrontar publicamente. Pedro poderia ter ido embora. Pedro covarde, precipitado. Ele negou Jesus no momento que Jesus talvez mais precisasse. E ele negou. Precipitado, quando Jesus ia ser preso, Pedro foi lá, pegou a espada, tentou arrancar a cabeça de Malco meio que deu uma de Matrix, deu uma baixada, pegou na orelha. Porque Pedro não ia acertar na orelha, irmãos. Pedro, acertar a orelha, ele foi arrancar a cabeça, querido. Concorda, Ângelo? Sanguíneo foi andando na cabeça, o cara que deu uau. Mas foi esse cara precipitado, foi esse cara covarde, que foi movido pelo Espírito Santo. Atos capítulo 2 diz que o Espírito Santo veio sobre eles, sobre o Tomé, sobre todos eles. E eles foram cheios do mover, eles foram cheios do Espírito Santo. E o mover do Espírito Santo pegou eles todos, querido, pegou eles. Não teve um que não foi pego naquela noite. Não teve um que não foi tomado pelo mover do Espírito Santo. Quantos desejam, querido, ter o mover do Espírito Santo? Que o Espírito Santo venha sobre você, venha te encher. Quantos desejam ser batizados com o Espírito Santo? Quantos aqui querem ser batizados com o Espírito Santo? Quantos querem, querido, serem batizados com o Espírito Santo? Isso é tremendo, não é, querido? Sentir a presença de Deus, querido, é algo sem palavras. Sentir a presença de Deus é algo sobrenatural, irmãos. É ou não é? É forte ou não é forte? Sentir a presença de Deus é forte. É lindo sentir a presença de Deus. Nós começamos a cantar aqui, doce presença, e o Espírito Santo vem, né?
É bom isso aqui. A gente meio que aprende, né? Ei, xarabassore, barabassore, bandeque, andarabassore, barabassore. O mover do Espírito é bom, querido. O mover do Espírito é bom, é bom, é bom. Mas olha, não é o suficiente. Lembra que eu falei no início para você que o Evangelho é um processo? O mover da presença ou a presença que nos move? Adianta algumas páginas aí. Vai lá para o versículo 37 do capítulo 2. Atos 2:37 diz assim: ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados. Recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, aos vossos filhos, a todos os que são longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados, o que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O mover da presença ou a presença que nos move? Atos capítulo 12 começa com o mover da presença. A presença de Deus veio e moveu o lugar. Mas no finalzinho, Pedro começa a experimentar algo maior do que o mover que a presença dá. Ele começou a experimentar a presença que gera um mover nas pessoas. Grande não foi ele receber o Espírito Santo, grande foi passar o Espírito Santo para as pessoas. Grande não foi ele ser cheio, grande ele chegar para as pessoas e assim: recebam o dom do Espírito Santo. Irmãos, isso é grande. Não é o mover não é o suficiente. Você vai sair daqui e talvez amanhã o seu dia, você vai procurar o mover, não vai achar. Cadê aquele ambiente, cadê aquele culto? Porque viver por mover não é o suficiente. O suficiente é ser movido pelo Espírito Santo. Viver de manifestação não é o suficiente. Nós temos que viver de presença e não de manifestação. Porque quando o Espírito Santo veio sobre Pedro, isso não foi grande. Grande foi o Espírito Santo gerar através de Pedro. Isso foi sobrenatural, irmãos. Quantos concordam comigo? A Bíblia diz dos juízes, Sansão, Gideão e todos os outros mais. O Espírito Santo vinha e puf, se manifestava dentro deles. E acontecia o quê? Eles tinham força sobrenatural, lideravam de forma sobrenatural. Então grande, querido, não me leve como heresia. Grande não é ter o Espírito Santo. Grande é manifestar aquilo que você tem. Porque isso é um processo. Querido, entenda, Deus não ia colocar algo tão poderoso dentro de você, que é o reino dele, que é a presença dele. Porque ele falou que onde está o reino de Deus? Será que está ali? Será que está lá? Não, o reino de Deus está dentro de vós. Deus não ia colocar um governo, que o reino é um governo tão grande, tão poderoso, tão sobrenatural, se não fosse para compartilhar com as pessoas, se não fosse para gerar isso nas pessoas, se não fosse para manifestar isso nas pessoas. Então grande não é recebê-lo, grande é transferir aquilo que você tem. Grande não é você comer, grande é você dar alimento para aqueles que estão com fome. Grande não é você sentir a presença de Deus, grande é você chegar perto de alguém e falar assim: receba o dom do Espírito Santo, e aquilo fluir através de você. Isso é sobrenatural. Então nós, como estamos sendo gerados como alimento, isso não é grande. Grande é quando alguém começar a se alimentar daquilo que você tem, irmãos. Significa que você está servindo, que o Espírito Santo está cumprindo a obra dele na sua vida. Ter muito alimento, querido, você pode ter lá uma despensa cheia e passar fome.
Você pode ter a melhor carne na geladeira e passar fome, porque se ela não for para o forno, se ela não for para a preparação, para o momento de preparação, você pode ter as melhores palavras, você pode ter as melhores canções, mas se não for obra do Espírito Santo, nada acontece. Se não for gerado primeiro no céu, nada se manifesta na terra. Então nós precisamos alimentar o céu, querido. Com a nossa adoração, com a nossa canção, com o nosso louvor, nós temos que alimentar o Senhor. Dar aquele cheirinho para quando o Senhor passar, sentir, eu vou lá na comunidade Boas Novas, porque estou sentindo um cheiro de comida e é das boas. Eu tenho que ir lá. Então o que é grande? O mover da presença ou a presença que nos move? A Bíblia fala que Pedro foi cheio do Espírito Santo. Houve um mover ali. Isso foi grande? Não. Grande foi Pedro se levantar, pregar, trazer o Espírito Santo para as pessoas, 3.000 almas se converter. Irmãos, isso é grande demais. Isso é grande. Grande não é eu sentir um arrepio aqui, grande é eu pregar e você sentir Deus. Irmão, isso é grande. Miserável homem que sou. E Deus fazer isso. Isso é grande, irmãos. Isso é evangelho. A salvação não é para você ser vivida, a salvação é para você manifestá-la para as pessoas. Por isso que a Bíblia chama arrependimento de fruto. O arrependimento tem que ter fruto de arrependimento, porque salvação é algo que você tem que manifestar. Não é algo que fica guardado dentro de você. Você tem que manifestar. A Bíblia fala sobre isso. Você consegue guardar uma lamparina, você consegue guardar uma luz debaixo de um tapete? Não, ela tem que ficar à mostra, ela tem que aparecer, ela fica para a vista de todos. Assim é a salvação, assim é o reino. As pessoas vão ver o que você tem, as pessoas vão se alimentar do que você tem, as pessoas vão comer do que você tem. Mas não pode ser aquela goiabinha com bicho, que você só come a casquinha e joga a semente fora. O que traz crescimento é aquilo que está dentro de você. É a semente. Vamos repreender o bicho. Deixar o Espírito Santo nos tratar, irmãos, nos discipular, nos submeter a alguém, para que Ele venha nos tratar, nos curar, irmãos, para que não venhamos ser alimento de miojo, feito na hora, pronto, mas que possamos ser aquela feijoada que vai alimentar, que vai saciar as pessoas. Quantos desejam isso, querido? Então o que é grande? Grande é o mover que o Espírito Santo traz. Ou será que é a presença que vai mover você, que vai te dar um destino, que vai te dar uma direção, que vai te dar um caminho? Ontem nós falávamos sobre isso, que grande não é descobrir a vontade de Deus. A gente, com o tempo de caminhada cristã, você começa a aprender a descobrir a vontade de Deus, o caminho da oração, da Bíblia. Você começa a perceber, olha, parece que Deus não está nesse negócio. E você começa a orar e percebe para onde Deus quer te levar, o que Deus quer fazer. Então você começa a identificar qual é a vontade de Deus. Então difícil não é saber a vontade de Deus, difícil é cumprir a vontade de Deus. É ou não é? Difícil não é fazer o que é certo, difícil é obedecer. Então eu estava orando e falando isso com Deus. Deus, então como é que faz? E ontem nós estávamos falando sobre isso. Não adianta você ter uma rua pavimentada, um asfalto perfeito, sem nenhum buraco, onde você pode percorrer, mas se você não tiver o veículo adequado, você não chega longe. A rua é linda, é perfeita, você sabe para onde vai, você sabe onde vai chegar, mas você não consegue caminhar. Por quê? Porque você não pode caminhar pela carne, tem que ser pelo Espírito. O Espírito que nos move. Não é apenas ter o mover do Espírito, não é apenas ter a presença de Deus. Irmãos, vamos crescer. Vamos crescer. Entenda, talvez você está caminhando no Evangelho e não se esfriou. Se esfriou, por que você esfriou? Porque você não está manifestando para ninguém, irmãos. Por isso que as coisas pararam de funcionar na tua vida. Você não sente nenhum arrepio. Nem quando toma susto, você sente arrepio.
Nem com frio você sente mais arrepio. Tão ruim que o negócio tá. Você vem para a igreja no inverno, não sente nem arrepio de frio. Por quê? Porque você não ministra ninguém, você não fala para ninguém, você não cuida de ninguém, você não faz nada. Aleluia. Então o que é grande, querido? Estava falando ontem que... Quantos aqui tem carro? Carro. Eu não entendo muito de mecânica. Não entendo muito, mas o pouco que... O básico ali a gente consegue entender. Eu sei o que é roda. Eu sei onde é o motor. Então acho que já dá para levar, né? Abençoado. Mas escuta, você que não tem carro, você vai saber disso também. Para o carro, geralmente para lubrificar o motor, você tem que ligar ele. Geralmente existe até um conselho que os mecânicos, né, vem até no manual do carro. Olha que legal. Toda vez de manhã, quando você for ligar, quando você for sair com o carro, deixar ele um tempo ligado, não sair com ele, mas deixar um tempo para quê? Para a gasolina cumprir o seu papel no motor, para que o óleo cumpra seu papel no motor. É ou não é? Você dá ignição, você liga ele e aí o motor vai começar a trabalhar e vai começar ali a gerar, o óleo vai começar a percorrer, a gasolina vai cumprir a sua missão e você vai depois poder sair com o carro. Sabe por que tem muitas pessoas que não conseguem mais despertar? Que estão esperando que o óleo aconteça, que a gasolina flua sem você dar ignição. Essa é a verdade. Estão esperando o Espírito Santo vir. O Espírito Santo está assim: filho, eu estou só esperando você ir. Quando você fazer assim, eu estou junto. Porque você já recebeu Jesus na sua vida. Você já está na igreja. Mas o que você está esperando? É por isso que as coisas pararam, querido, na sua vida. Marcos capítulo 15 fala sobre isso. Os sinais seguirão aqueles que creem. Sabe por que nada acontece na sua vida? Exatamente por isso. Sinal segue quem está andando. Está parado? Os sinais de Deus, os milagres, o sobrenatural está parado. Está seguindo você. Porque está parado. Ele faz o que você faz. Ele faz o que você faz. Se você recebeu Jesus e você está aleluiado, irmão, cheio de presença de Deus, mas parou, não fez nada, não fala de Jesus para ninguém, não cuida de ninguém, dá ignição, querido. Ah, eu não sinto Deus, eu estou desanimado, eu estou desanimado, eu não sinto Deus. Dá ignição, estenda suas mãos para alguém, toque, comece a experimentar isso. Dê a partida, o Espírito Santo vai vir, querido, o óleo vai descer. Então o que é grande, irmãos? Será que é o mover? Ou o que o mover nos proporciona? O problema é que nós paramos no mover. Ficamos no mover porque o mover é bom. Ficamos parados no mover. Então o que é importante? O mover da presença ou a presença que nos move? O que é realmente grande, querido? O apóstolo Paulo teve uma experiência enorme, não foi? Ele estava indo a Damasco, de repente Jesus aparece para ele, irmãos, que coisa louca e doida é essa? A Bíblia fala que Jesus foi lá e apareceu para ele, ele ouviu uma voz, um clarão, e falou assim: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Ele falou: Senhor, quem és tu? Eu sou aquele que você persegue. Ele teve um encontro com Jesus, ficou cego 3 dias. Ananias foi lá através de uma revelação e trouxe visão para o cara. Isso foi grande, irmãos? Foi ou não foi? Não tanto. Não tanto o quanto grande ele pegar esse Jesus e espalhar para as nações. Isso foi grande. Grande não foi ele ter um encontro a caminho de Damasco. Grande foi ele levar milhares de pessoas ao encontro de Jesus. Isso foi grande. E faz até hoje através da Bíblia, das suas cartas. Grande não é eu ter tido encontro com Jesus lá no hospital nos meus 15 anos, quando eu estava doente. Andava numa cadeira de roda e Deus me curou. Isso foi grande? Não. Grande Deus usar um jovem de 15 anos que andava numa cadeira de roda, era desprezado e todo mundo não acreditava nele, e Deus levantar ele para pregar na escola, para pregar para os outros jovens, para ganhar pessoas para Jesus. Irmãos, isso é grande.
sobrenatural. Grande não é você ter, grande é você partilhar. Grande não é você armazenar, grande é você dividir. Isso é evangelho. Isso é grande. Então qual é o objetivo de sermos cheios? Qual é o objetivo de sermos cheios? Até quando você só vai vir para a igreja, querido, para buscar Deus? Deixa eu te contar aqui uma heresia. Pare de vir para a igreja para buscar Deus. Pare. Comece a trazer Deus para a igreja. Você acha que Deus vai tocar as pessoas através de quem, querido? Existe um momento na nossa caminhada cristã que nós precisamos do culto. A gente vai ficar, se a gente deixar de ir no culto, a gente desanima. A gente precisa do culto. Mas vai chegar um momento que o culto vai precisar de nós. O problema é que você não quer dar continuidade ao processo do evangelho. Passa 10 anos e você continua sendo uma criança espiritual. Você não dá continuidade ao processo do evangelho. Você continua vindo, querido, sendo um problema, não aquele que resolve o problema. Existem 3 tipos de pessoas na igreja. Aquele que está em cima do poço, segurando a corda para a segunda pessoa, que é aquela que desce, para resgatar a terceira pessoa que está lá dentro no fundo do poço. Existem 3 tipos de pessoas. Na verdade existe a quarta. A quarta fica do lado de fora. Essa corda aí está muito ruim. E você não está segurando direito. Ih, ó, vai cair. Pega ele, Jesus. Eu não é? Então aí você estava lá no poço. Alguém foi lá e te resgatou. Aí você subiu. Para quê, querido, que você subiu? Para pegar aqueles que estão lá no fundo, irmãos. Não é para ficar só no alto. Isso é evangelho. É dar continuidade ao evangelho. Então, querido, nós temos que entender isso. A presença de Deus precisa ser manifesta. Então não vem mais para o culto. Antigamente você vinha para o culto porque você precisava sentir Deus no culto. Hoje você vem para o culto para manifestar Deus no culto. Você chega no culto e você vai procurar um cantinho e começa a preparar um altar de adoração para ele. Você não vem nesse lugar. Antigamente você só ficava como um passarinho no ninho de boca aberta esperando alguma coisa. Hoje está na hora de você vir para o culto e trazer Deus com você, querido. Antigamente você vinha para o culto porque você precisava. Hoje você vem para o culto porque pessoas precisam de você. Então grande não é você sentir Deus, grande é você trazer Deus. Isso é grande. Irmãos, não viva para ir para o céu. Outra heresia eu quero te contar. Não viva para a sua salvação. Não viva para ir para o céu. Meu desejo é um dia sair da terra e ir para o céu. Era o seu desejo. O desejo agora é poder trazer o céu para a terra. Não é mais o desejo de ir para o céu. Está na hora de você ser um agente do céu aqui na terra. Você traz o céu com você. Você é um estrangeiro. Você é diferente. Você manifesta aquilo que está dentro de você. Então o céu, querido, se torna um local de origem. E não um local para onde você vai, sim um local de onde você veio. Você não vai para o céu, você vai voltar para o céu. Você vai voltar para Deus. Porque você já foi gerado dele, você estava desviado dele, você estava fora dele, mas ele te encontrou e te trouxe de volta para os braços do seu amor. Como a Bíblia diz. Então você não vai para o céu, você vai voltar para o céu. Então grande não é ir para o céu, grande é trazer o céu. Isso é grande. Isso é sobrenatural. Aleluia. Isso é grande, querido. Isso é grande. A Bíblia diz que Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ele é feita no céu. O governo de Deus no céu, ele é pleno e perfeito. Quando eu oro, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Eu estou querendo dizer que assim como ele governa lá e tem domínio, ele vem a ter a mesma coisa aqui. Então quando eu trago o céu para a terra, eu trago o domínio para a terra. Onde a enfermidade mete o pé, onde o demônio não tem lugar, onde as crises vão embora, é trazer o céu, é trazer o reino manifesto, é trazer o governo, o domínio do Senhor para esse lugar.
onde as coisas não são mais dominadas e governadas pelo homem, mas são dominadas e governadas pelo Espírito. No céu nós não podemos fazer e mandar, nós apenas vamos adorar. Quando nós manifestamos o céu, é só um ambiente de adoração e dizemos: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Então grande não é ir para o céu, querido, grande é trazer o céu. A mulher samaritana foi lá pegar a aguinha. De repente ela encontra quem? Jesus. E Jesus começa a revelar. A revelação é grande? Não é não, irmãos. E Jesus começa a revelar as coisas para ela. E ela tem um encontro com Jesus. Jesus revela para ela que ela tem 5 maridos. E o que ela tem também não é dela. E ela tem um encontro com o Messias sobrenatural. Você conhece a história? Isso foi grande? Foi grande, irmãos. Ela tem um encontro com Jesus na beira daquele poço. Foi grande? Não. Grande foi ela deixar o canto, ir para a cidade, trazer uma cidade inteira para Jesus. Isso foi sobrenatural. Isso foi grande. Grande não foi ela encontrar Jesus, grande era trazer uma cidade inteira. Os homens a qual elas se deitavam, os homens a qual elas se prostituíam, irmãos, isso foi fruto de arrependimento. Grande não foi ela ter um encontro com Jesus na beira do poço. Grande foi elas trazerem Jesus, foi trazer as pessoas para próximo de Jesus naquele lugar. Toda uma cidade, a mulher se tornou uma missionária, uma evangelista, uma pessoa que trouxe a cidade inteira. E isso foi grande. Grande não é o mover de um culto, irmãos. Grande é você poder manifestar isso para as pessoas. É você sair daqui hoje e levar isso amanhã. Amanhã onde você for, trazer isso. João capítulo 7, versículo 38. João capítulo 7, versículo 38, 37 e 38. Aleluia. João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Não correrão no seu ventre, correrão do seu ventre. O Espírito Santo ele se coloca dentro de você, para isso ser movido para as pessoas, para isso ser gerado nas pessoas. Águas vivas que saem do meu ventre. Por que no ventre, querido? Por que no ventre? Por que a Bíblia não fala que as águas saem do meu peito? Por que as águas não saem da minha cabeça, da minha boca, dos meus olhos? Por que as águas saem do meu ventre? Ventre, querido, simboliza gerar filhos. Significa crescimento, significa vida. Águas que transformam, que geram outros filhos, que geram outras pessoas, que curam as pessoas, que transformam as pessoas. Então grande não é você ter, porque só você obtendo Deus não é o suficiente. Parece que você começa a não conseguir sentir mais o Evangelho. Parece que o Evangelho não faz mais sentido para você. Parece que as coisas não fazem mais sentido para você, porque o que você retém as águas dentro de você. Mas se você começa a mudar, querido, as coisas, quando você começa a deixar fluir daquilo que tem dentro de você, quando você começa a manifestar aquilo que tem dentro de você, você entende isso, querido?
É você parar com o seu melancolismo, achar que você não pode nada, que você não consegue nada, que você não é nada, que esse seu melancolismo achando que você não vai conseguir, que você não é capaz. Irmãos, em nome de Jesus, coloca essa água para fora. Liga a ignição, deixa o resto com Deus. Realmente você não vale nada, assim como eu. Porque o que tem de valor em nós é o Espírito. E quando eu manifesto, ligo a ignição, aí ele vem, irmãos, aí o óleo desce, lubrifica o motor, a gasolina cumpre o seu papel e o carro vai andar na vontade de Deus. Então não basta eu saber para onde eu vou, não basta eu saber aonde eu estou, eu preciso ser movido pelo Espírito Santo. Mas não é o mover da presença, mas a presença me movendo, me conduzindo, me levando. Não é eu ficar movido, sendo movido, ficar no mover dela, mas deixar que ela me mova. Liga a ignição, é só ligar a ignição, querido. Cadê a irmã? Irmã, liga a ignição aqui, filha. Liga aqui esse carro. Vem pra cá, jovem, vem. Venha. Venha. O mover vai mover você. O mover vai mover você. Vai mover você. Você que é batizado do Espírito Santo, começa a falar em línguas. Isso. Xerebarabassuirende que andarabassuire mande que andarabassuire rebalabassuirende que andarabassuire baixou. Venha. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Não se contente com pouco, querido. Não se contente com pouco. Não se contente com pouco. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Preocupado com a sua salvação, o tanto que Ele está preocupado de você manifestar essa salvação.
vou te falar. Isso que você está sentindo, querido, não é grande. Não faz sentido você sentir Deus e ficar só para você. Isso não faz sentido algum. Você quer viver sobrenatural? Você quer viver bênção? Para de buscar bênção, busque o Senhor. Se lance para abençoar pessoas, que você vai viver uma vida abençoada. As coisas vão acontecer. Quando você começar a cavar, você vai achar água. Então, esse mover aqui é bom, querido? Não é bom não. O bom é você manifestar esse mover. Milagre vai ser amanhã, não hoje. O culto foi tremendo, vamos saber disso amanhã, não hoje. O poder pode ser emoção quando não transforma ninguém. O poder pode ser emoção quando não transforma ninguém. Agora o poder de uma transformação vai nos emocionar, irmãos. Vai nos alegrar. Então não é o que você está sentindo hoje, é o que você vai fazer amanhã. No tratamento com seus pais, no seu namoro. Se você vai abandonar o pecado, é a presença que te move, não é o mover da presença. Grande não é isso aqui, grande é amanhã. É o que você vai fazer depois que você passar por aquelas portas. Isso é poder de Deus. Poder de Deus não é levantar as mãos, dar grito, chorar, cair. Isso não é poder de Deus. Poder de Deus é quando você levantar do chão, porque você foi tocado ao cair. Mas quando você levantar do chão e tratar as pessoas diferente, e abandonar o seu pecado, e se converter o seu coração ao Senhor Jesus, isso é poder de Deus. Isso é a presença que nos move. Você pode dizer glória a Deus. Então receba o mover de Deus, querido, para manifestar esse mover. Não fica com ele só para você. Bota a mão na cabeça de alguém quando for preciso, ministra a vida de alguém. Querido, evangelho não é o que você tem, é o que você dá. Eu tive um irmão que morreu de câncer aos 33 anos. Ele na cadeira de roda ia pregar, com um saquinho da urina pendurado na cadeira de roda, e Deus usava ele para curar pessoas. E ele com câncer na cadeira de roda, porque evangelho não é o que você tem, é o que você dá. Evangelho não é o que você recebe, evangelho é o que você constrói, é o que você faz para as pessoas. E ele morreu com 33 anos, mas levou pessoas para Jesus. Na verdade ele não foi para o céu, ele voltou de onde ele veio. Então, evangelho não é o quanto você tem. Ah, eu sou abençoado, eu tenho muita coisa, querido. Isso aí não é evangelho. Eu sou abençoado, eu dou muita coisa. Eu abençoo as pessoas. Aí você é abençoado. Evangelho não é o quanto eu posso reter, é o quanto eu posso dar, é o quanto eu libero, o quanto eu manifesto, o quanto eu manifesto na vida das pessoas, porque quanto mais eu manifesto, mais eu recebo. Você acha que eu estou pregando aqui, estou dando, eu estou recebendo, irmãos. Eu vou sair daqui hoje, vou chegar em casa gritando, porque quanto mais eu dou, mais eu recebo. Isso é doideira. Eu poderia sair daqui vazio, esgotado espiritualmente, porque saiu, irmão, saiu nada, eu recebi foi muito. Porque evangelho não é o quanto eu tenho, não é o poder que eu tenho, é o poder que eu transfiro para as pessoas. A questão não está no poder, a questão está na presença. Porque a Bíblia fala que no nome dele eu posso curar, eu posso trazer. Mas será que eu tenho? Será que ele me conhece? Então a questão não é conhecer Deus, é saber se ele me conhece. Porque a Bíblia fala: apartai de mim porque eu não te conheço. Então a questão não está em conhecer Deus, é saber se ele me conhece. Se ele conhece do meu alimento, se ele conhece da minha intimidade, se ele conhece daquilo que eu tenho. Quantos querem ser conhecidos no céu, querido? Não é quantas curtidas você vai ter no Face, é quantas curtidas você vai ter no céu. Porque evangelho não é o que as pessoas fazem, é
o que você faz para as pessoas. Isso é evangelho. Pedro, num certo momento, falou assim: Jesus, geral está com fome, manda todo mundo embora. Aí Pedrão, ô filho, você não entendeu? Ô Pedrão, só nota fora, hein? Caraca, dá pra você de comer, cara. Mas eu não tenho nada. Você tem uma ignição aí pra ligar? Só dá um negocinho que eu vou. Ah, tem uns peixinhos aqui, tem uns pães. É o suficiente, Pedrão. É só você ligar que o milagre vem, o milagre acontece, o sobrenatural vem. Despede eles não, dá você pra eles. E foram lá, pegaram lá a oferta do menino. O menino foi ofertando uma coisa que tinha. E Jesus veio, irmãos, e fez tudo acontecer. Então entenda, não é o que você retém, é o que você dá. Não é o que você retém, é o que você manifesta. Você pode dizer amém, querido? Aleluia. Manifesta isso, querido. O evangelho deve ser manifestado em tempo e fora de tempo. Na alegria, na tristeza, você tem que manifestar ele. Você pode dar glória a Deus, querido. Glória a Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus essa noite. Te louvamos, Senhor, te louvamos.